Preparados? Amém. Estamos no encerramento de uma série de ministrações, onde analisamos com muito detalhe a vida de Abraão. Uma série de pregações teve como título e continua tendo: Conte as estrelas. A famosa frase e orientação de fé que Deus dá a Abraão. Vimos na primeira ministração dessa série como Deus tira Abraão de seu local. Como Deus diz, ele sai da tua terra, sai da tua parentela, vai, eu vou te mostrar. Como isso exigiu de Abraão uma fé, porque a Bíblia diz que ele foi sem saber para onde ia, foi sem saber o que seria, ele foi. Na segunda pregação dessa série, se eu não me engano, a gente falou sobre como Deus teve que mudar o jeito de Abraão de ser. Um Abraão que levou Ló como garantia, um Abraão que mentiu dizendo que Sara era sua irmã, um Abraão que teve que achou que a melhor opção era ter um filho com Agar. Deus teve que mudar um pouco o seu jeito, mudar o seu nome inclusive, mas não deixou de crer em Abraão, de chamar Abraão. Isso nos trouxe esperança ao ver que Deus chama pessoas comuns e não perfeitas. Na pregação passada da série, nós falamos sobre o crer no impossível, e como Abraão, já em avançada idade, foi visitado por 3 homens no calor do dia numa tenda, e foi prometido a ele: Sara, daqui a 1 ano tua vida muda, tua vida é transformada, e ele gerou. Quantas coisas nós já vivemos, porém o que Deus tem preparado para nós hoje é o encerramento, sabe, quando vem com a chave de ouro, com a cereja em cima do bolo, para que nós recebamos algo sobrenatural de Deus. E eu sei que nossas vidas serão marcadas e impactadas, porque quando a palavra é pregada, ela transforma. Salmo capítulo 34, versículo 8, diz assim: Provai e vede, o Senhor é bom. 2, 3 pegaram, então eu vou falar de novo. Provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, bem-aventurado o homem que nele encontra refúgio. Temei ao Senhor, vós seus santos, porque nada falta àqueles que o temem. Quem teme ao Senhor não vive falta, vive abundância. Prove, veja, o Senhor é bom. Espírito de Deus, nós estamos na tua casa. Quando nos reunimos para adorar o teu nome, a tua presença se manifesta. Nós te louvamos porque nós já tivemos a chance de te adorar com canções, de semear, de ouvir, meu Deus, de ver pessoas tão distantes, mas aqui conosco assistindo o culto também. Nós te louvamos por essa noite. Agora, quando a tua palavra for pregada, cumpre a tua palavra sobre nós. Quando a palavra é pregada, ela transforma, ela direciona, ela alimenta, ela instrui. Por isso vem nos instruir pela tua palavra, Santo Espírito de Deus. Dá ordem aos teus anjos ministradores e tira de nós toda distração, toda preocupação, toda ansiedade que roubaria a tua porção nessa noite, e dá espaço para que o teu Espírito se manifeste em nós e através de nós. Fala conosco, manifesta a tua glória sobre nós, aviva a nossa fé. Nós te pedimos e antecipadamente te louvamos por aquilo que o Senhor fará em nós nessa noite. Nós te agradecemos, aplaudimos e celebramos o teu nome, que é grande, que é majestoso e que é maravilhoso, nome precioso de Deus. Aleluia. É interessante observarmos a vida de Abraão, tudo que ele teve que passar para chegar nesse ponto de ser chamado pai da fé. O título dessa pregação deveria nos empolgar, não assustar, mas vou te dizer: conte as estrelas, passe pela prova. Só o pastor Lucas disse amém. Passe pela prova. Os mais pentecostais vão lembrar de um famoso poeta que disse: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eita, meu Deus, se você é do manto, você já sabe o que eu estou falando. Eu vou passando pela prova, eu dou glória a Deus. A vida às vezes nos impõe provas, desafios. Contudo, desafios não são obstáculos para nos fazerem desistir. Provas, na verdade, são chances da fé entrar em outro nível, da fé entrar em outra autoridade. O que nós vamos extrair hoje é que Deus quer nos levar para um novo nível de intimidade, um novo nível de experiência, um novo nível de fé. Ele quer se revelar como um Senhor, como você ainda não conheceu. Passe pela prova. Há um novo nível de fé te esperando do outro lado. Há um novo nível de milagres te esperando do outro lado. Eu estou profetizando sobre o teu mês de novembro, sobre o teu mês de dezembro, sobre o teu ano de 26. Deus está preparando um cenário para que você viva uma fé ainda maior.
Passe pela prova. Conte as estrelas, Abraão. Como já te falei, nós vimos Abraão sair da sua terra, mudar o seu nome, crer no impossível, recebendo uma promessa, tendo um filho que ele tanto aguardava. Mas o que vai acontecer agora é quando chegamos num desafio, que eu também quero propor a você. Quem aqui ama um milagre? Ih, meu Jesus, fala como se você tivesse jantado já na cantina, alguém pagou um pão de queijo para você. Quem aqui ama um milagre? A questão não é amar o milagre somente, mas amar o Deus que faz milagres. A questão não é amar as respostas, mas o Deus que responde. A questão não é somente amar os livramentos, mas o Deus que é capaz de livrar. Há momentos em nossa fé que Deus nos leva à essência de nosso relacionamento para com Ele, que é um amor incondicional. Eu não amo a Deus pelo que Ele faz, eu amo a Deus por quem Ele é. Não somente pelas coisas que Ele pode fazer. Em outras palavras, Deus, eu não amo somente as tuas mãos, mas eu quero intimidade com o teu coração. Eu quero enxergar a tua face. Eu quero mergulhar em tua presença. Eu quero ter intimidade com Deus, além daquilo que o Senhor faz. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu te amo em todos os momentos da minha vida. O que eu quero é ter relacionamento contigo. Eu te amo, Deus. Abraão está chegando, quase no final de sua caminhada para amadurecer na fé. E o que ele vai aprender agora aqui é sobrenatural. Posso começar nessa pregação que hoje, encerramento de série, vai ter 4 horas e 14? Um visitante falou assim, que roubada. É brincadeira, né, gente? Não passaria de 3 horas e 50, é exagero. Eu preciso te dizer algo, quando Deus te pede algo inédito, é porque Ele vai fazer algo novo. Vou falar de novo. Quando Deus te pede algo que é inédito, é porque Ele sim vai fazer algo novo. Há uma história que eu já compartilhei, então não vou falar mais uma vez. É óbvio que eu ia falar só para você poder. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, 15, 16. 5 anos atrás. Aos 16 anos de idade eu já tocava no louvor da igreja. E eu não tinha contrabaixo, eu tocava contrabaixo e... Em São Paulo, há uma rua que só vende instrumentos musicais, tem muitos instrumentos, uns 2, 3 quarteirões, chamado Teodoro Sampaio, e eu fui ali com a minha mãe. Com 16 anos, você vai entender há quantos anos atrás, eu tinha 16 anos, lá na pré-história, tinha um bloquinho de papel chamado talão de cheques. Depois você pesquisa. Se pagava com aquele papel. E minha mãe foi porque ela tinha o talão, eu não tinha, nós fomos na loja, escolhi um contrabaixo que cabia no meu bolso, eu já trabalhava, então eu ia pagar as parcelas. E nós compramos o contrabaixo, dividimos em 24 prestações, 24 cheques da Caixa Econômica Federal, que foram dados pela fé. Que ou Jesus volta antes, ou eu consigo pagar até o fim. E saí todo feliz com o meu contrabaixo, tocando na igreja, no louvor, maravilhoso. Quando Deus te pede algo inédito, Ele está prestes a fazer algo novo. Passou um mês, paguei o primeiro cheque, glória a Deus, com as minhas aulas de inglês que eu dava, de reforço, tudo certo, perfeito. Maravilhoso. Fomos tocar, a banda que eu tocava, o grupo de louvor que eu tocava, fomos tocar numa vigília. Lá perto de São Paulo tem um local chamado Vale da Bênção. É um local de bênção, um vale de oração e tal. E a gente estava numa igreja lá do Vale da Bênção, tocando, 24 horas de adoração. Aquela bênção, pastor Wesley, todo mundo adorando, um monte de gente, diversas denominações, um derramar do Espírito Santo e eu tocando lá. Músicas, lançamento para a época. Rompendo em fé, minha vida se revestirá, voluntário. Já fazendo solinho, no baixo novo, top. Captadores ativos, top. Eu estou ali tocando um louvor, de repente eu sinto uma voz assim, Felipe, é hoje. Eu falei, ô Senhor, é hoje. E ele falou, é hoje que você vai doar o seu baixo para alguém. A minha reação foi a mais espiritual possível. Eu falei, está amarrado em o nome. Eu não paguei por parcela, você está doido? Quando Deus te pede algo inédito, Ele está prestes a fazer algo. Eu estou ali tocando. Era um turno de adoração, então você trocava com as bandas. A próxima banda estava para subir, estava na última música e nas 24 horas de duração vai substituindo músico por músico. Então saía tecladista, entrava um novo, tal, e ficou um baixista do meu lado.
O cara quer trocar comigo, que eu já conhecia. Só que ele está sem contrabaixo. Aí ele fala no meu ouvido: Felipe, oi, você me empresta seu baixo que eu não tenho? Para um músico emprestar um instrumento novo, claro, cara, pode tocar. E ele lá tocando, Rei dos Reis, e sem... E eu, na primeira fila, Senhor, obrigado que eu já me acertei contigo, esse pensamento já foi embora. Glória a Deus. E meu coração começava, você vai doar esse baixo hoje. Para alguém você vai doar esse baixo. Falei, Senhor, o que é isso, Pai? Meu Pai do céu. Eu temo ao Senhor, mas eu também temo a minha mãe. Eu paguei só uma parcela. Como que eu vou explicar? Termina a adoração. O cara, eu chego lá, ele está passando uma flanela no meu baixo, deixando limpar, ele vira para mim e fala, Felipe, que contrabaixo, hein? Que som, cara. Nossa, olha essas cordas, olha novinha. Olha esses captadores, que som, hein? Meu Deus. Começou a me dar uma tremedeira. Ele falou, cara, que baixo, hein? Meu Deus, parabéns. Eu falei, então. E o seu baixo? Ele falou, não tenho. Tive que vender. Eu falei, Ele devia ter uns 30 e poucos anos, eu tinha 15, 16. Falei, ele falou o seguinte, você me empresta então esse baixo só para eu tocar mais uma vez? Porque a gente tinha mais um turno. Ele falou, como assim empresta? Eu falei, porque esse baixo não é mais meu, ele é teu. Ele caiu chorando de um lado, eu de outro, cada um por um motivo. Não vou ser tão espiritual. Cada um chorando por um motivo. Ele chorando de um lado, eu do outro, ele... Cada um chorando de um lado e... Eu toquei, devolvi o baixo para ele. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, claro que eu estou. Ele falou, cara, hoje eu pedi um sinal a Deus. Eu trabalho com elétricas e está difícil demais. Cessaram todos os serviços. Eu tive que vender meu baixo 3 meses atrás para suprir para minha família. Eu falei, Senhor, eu sou um ministro de adoração há tantos anos, toco há tantos anos, eu não preciso passar por isso. Eu vou desistir de tudo, eu vou parar. Eu pedi um sinal a Deus. E eu pensando, e eu? O que eu tenho a ver? E eu, que emocionante. Falei, então, cara, você foi usado por Deus para fazer esse sinal. Eu falei, amém. Ele foi lentamente. Eu entrei no carro e falei, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu vou ter que explicar em casa agora. Cheguei em casa, falei, minha mãe falou, parabéns pelo teu coração. Que Deus te dê condições. E eu passei a trabalhar, pagando, cobrindo cheques de um instrumento que eu não tinha mais. Passaram uns 4 meses. Eu sem instrumento. Um dia... Este cara, quando Deus te pede algo inédito, ele vai fazer algo. Um dia este cara, eletricista, está fazendo um serviço numa igreja. Arrumando lá as luzes de uma igreja. Ele escuta o pastor falando com um líder. Assim, olha, nós vamos sediar esse evento aqui, por isso que as luzes têm que estar certas. Esse evento é muito top, só que, poxa, a gente até agora não achou um tradutor para esse evento. Alguém que possa vir traduzir. E ele em cima da escada. Fingindo que não é com ele. Só que tem que ser alguém que, além de traduzir, entenda um pouco de música, toca instrumento também. Ele falou, desculpa, eu não pude evitar, eu estou ouvindo vocês aqui. Eu conheço a pessoa ideal. Um jovem lá da minha igreja, Felipe, ele já traduz pregadores, ele também toca, vai dar perfeito. Quem que ele precisa traduzir? Agora você vai entender há quantos séculos atrás, só os da antiguidade vão entender. Lá atrás, tinha um grande adorador mundialmente conhecido chamado Ron Kenoly. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Não disfarça, não. O Ron Kenoly era tipo um mestre da adoração, na época que não tinha Spotify, não tinha internet. Ele viralizava com CDzinho, com fita cassete, e o mundo inteiro cantava as músicas. O baixista dele chamava Abraham Laboriel. É um baixista mega profissional, um monstro do contrabaixo. Um cara que é referência para todo baixista cristão e não cristão. Um monstro. Esse baixista viria ao Brasil fazer um workshop para músicos. E eles precisavam achar um tradutor. Quando Deus te pede algo inédito, Ele vai fazer algo. O cara chega e fala, tudo bem, você pode fazer, tal. Comecei a estudar um pouco do Laboriel, tal. Daqui a pouco ele chegou. Passou algumas semanas, ele chegou, eu recebi no aeroporto com o pessoal da van, conversando com ele, comecei o workshop. Já estava feliz, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu doei um baixo e estou ganhando um workshop com o Laboriel que, meu Deus, deve custar demais, nem sei quanto custa, e eu vou estar aqui traduzindo, ganhando um workshop com ele, uma benção.
O Labor é um músico profissional top. E ele é patrocinado por uma marca de instrumentos profissionais. Então ele veio e na bagagem dele devia ter uns 15 contrabaixos. E ele está dando aula ali, mostrando, ó, com baixo 5 cordas, 6 cordas, sem a mão, fretless, todos os tipos de baixos. Você faz isso, faz aquilo, e tocando, papapá, mostrando, assim você faz, e eu tentando traduzir, papapá, aquela coisa toda. Um dia de evento, 2 dias de evento. O baixo que eu doei, sei lá, não lembro, mas a equivalência devia ser, vamos imaginar que ele custasse R$1.000. Os baixos do Labor custavam 15 mil cada um. Eram baixos de profissionais. Quando termina o último momento, último dia, ele está reunindo os cabos, juntando, tal, uma cena muito semelhante. Ele fala para mim, Felipe, obrigado por você ter servido com tanta excelência. Eu ouvi dizer que você que toca baixo também, com medo dele me pedir para mostrar qualquer coisa no baixo do cara que é mega profissional. Eu falei, eu também tento, tal. Ah, é? Com que baixo você toca? Eu falei, tô numa transição. Ah, é? E ele fala para mim, Deus me falou algo enquanto eu estava ministrando o workshop. Eu falei, o quê? Aí ele pega na minha mão e fala assim, escolhe um desses para você. Vocês estão aqui comigo ou não? Quando Deus te pede algo inédito, é porque Ele quer fazer algo novo. Eu poderia estar até hoje abraçado com o baixo de 5 cordas de R$1.000, que seria maravilhoso, ia pagar em 24 vezes como paguei. Mas poderia ter aberto o espaço para que o novo de Deus viesse na minha vida e aprendesse que o Deus da provisão, quando faz algo inédito, é porque está preparando algo novo. Deus quer que na tua fé você entenda que há momentos que você não controla tudo, que você não tem todas as respostas, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Eu estou profetizando sobre a tua vida que algo novo de Deus vem, essa é uma nova estação. Isaías 43, versículo 19 diz, eu faço uma coisa nova, está vindo a luz, você não percebeu? Um rio vai vir no meio do deserto, um caminho vai vir no meio do ermo. Deus está preparando algo novo para você, passa pela prova. Tudo que nós sabemos que Abraão mais esperava em Deus era um milagre chamado filho. Era maravilhoso tudo que ele esperava, ele tinha um testemunho para contar. Só que um dia, em Gênesis capítulo 22, Deus visita Abraão. E ele diz, Abraão, pensa o próprio Deus, com a voz de Deus, Abraão. E ele diz, eis-me aqui. Que bênção, vai ser maravilhoso, Deus vai me visitar mais uma vez, eu conheço essa voz, Ele vai falar comigo coisas maravilhosas. Olha o versículo 2, Abraão faz o seguinte, pega o teu filho Isaque, que você ama, agora a bênção vem sobre nós, agora vai ser maravilhoso, Deus vai prometer muitas coisas, pega o teu filho e oferece como sacrifício no monte. Algumas Bíblias na linguagem de hoje diz que nesta hora apareceram 2 querubins e diziam, oh no, oh no, oh no, no, no. Deus está pedindo algo inédito. Não há qualquer registro antes desse texto e também não há depois desse texto que Deus tenha pedido qualquer sacrifício humano. Não é uma prática do nosso Deus. Na verdade era uma prática do paganismo que Deus tinha tirado Abraão. Era inédito. Deus estava pedindo algo inédito, porque queria fazer algo novo. Deus estava dizendo a Abraão, se você confia em mim, continua confiando, mesmo quando você não entende, pega o teu filho e oferece em holocausto. Como assim, meu Deus? Nós já conhecemos o Abraão que dava jeitinhos, que trouxe Ló, que mentiu que Sara era irmã, que engravidou Agar. Será que ele vai dar um jeitinho agora? Será que quando o milagre, o que ele esperava em Deus está em talvez ameaça, será que ele vai continuar confiando no Pai? Pega Isaque e apresenta-o em holocausto, no lugar que eu vou te mostrar. No lugar que eu vou te mostrar, algumas circunstâncias nos levam para o extremo da obediência, para o extremo da confiança. Conte as estrelas e passe pela prova. Sabe o que Abraão teve que começar a aprender então? Que todos nós temos que entender, mesmo sem entender, obedeça e confie. Mesmo sem entender, obedeça e confie. Deus não explicou por que pediu, mas pediu.
Deus não explicou porque falou, mas falou. A fé dele estava sendo provada ao extremo. A fé dele estava sendo provada ao extremo da confiança, ao extremo do absurdo que seria Deus pedir o sacrifício de alguém. Não há qualquer versículo que registre questionamento, que registre respostas. A argumentação de Abraão. Ele era um bom argumentador. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, lembra que ele fala: Senhor, se tiver 30 justos, se tiver 50 justos, se tiver um justo. Ele argumentou com Deus. E agora Deus dá uma ordem que é tão maluca, e ele não fala nada. Deus diz: pega o teu filho. Se você é pai ou mãe aqui, eu não consigo imaginar o que é isso. Deus pediu uma loucura dessa, que ele nunca pediu, nunca voltou a pedir, nunca vai voltar a pedir. Era um teste específico para Abraão. Porque olha o que diz, mais uma vez, o versículo 1. Deus provou Abraão. Era uma prova. Vou falar de novo, era uma prova. Era uma prova. É só uma prova, não é o final. É só uma prova, não é o final. É só uma prova que me leva ao extremo da confiança. Abraão, pega o teu filho e apresenta. Como nós encontraríamos Abraão, talvez? Fugindo, se escondendo, tentando retroagir, tentando responder. Não, versículo 3 diz: levantou-se Abraão de manhã cedo, de madrugada. Quando a Bíblia fala de manhã cedo, de madrugada, ele está falando de disposição para que o dia comece, disposição para acordar, que as misericórdias se renovam amanhã. No dia seguinte, ele acorda, prepara o jumento, pega 2 funcionários, pega Isaac e vai em direção ao local que Deus disse. Eu não consigo imaginar o tamanho da pressão psicológica que Abraão está tendo que enfrentar. A pressão em sua fé. Ao mesmo tempo, Deus prometeu, agora Deus está pedindo, eu não estou entendendo nada, mas Senhor, eu vou, mesmo sem entender, obedeça e confie. Não é sempre que você vai entender, eu estou pregando para alguém. Quando você não entender, tenha uma opção: continua, não para, confia, porque Deus vai cuidar de você, continua, não dá passos atrás, porque Deus vai cuidar da tua história. O Deus que prometeu é capaz de cumprir, o Deus prometeu vai cuidar da promessa, Ele é Deus. Continua andando. Continua andando. E olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Ao terceiro dia. Estou começando a pregar agora nesse versículo. Ao terceiro dia. Sempre que a Bíblia fala de terceiro dia, ele está fazendo sombra do que seria a ressurreição. Ao terceiro dia. Terceiro dia não é dia de morte. Abraão, terceiro dia você ainda não sabe, mas é dia de ressurreição. Terceiro dia é dia de vida e vida em abundância. Está chegando o terceiro dia sobre a tua casa, sobre a tua vida. Passa pelo segundo dia. O segundo dia é a dúvida. Isso aqui dá uma outra série. O primeiro dia eu recebo a promessa. No segundo é a dúvida. É a pressão, mas se eu passo pelo segundo dia, vem o terceiro dia. Levante umas suas mãos aos céus. O terceiro dia está vindo sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre a tua carreira profissional, sobre a tua família, sobre o teu casamento. É tempo de ressurreição, de vida. Passa pela prova, dando glórias ao Senhor, porque o terceiro dia já chegou. Se você crer, dá um brado bem alto a Ele, adora no teu lugar aí. Oh! Abraão, ao terceiro dia, olha e vê o local do sacrifício de longe. E o que ele vai fazer agora aqui, é realmente aqui que eu quero começar a ministrar. Porque o primeiro passo que Abraão faz, ele tira do lado dele pessoas que poderiam enfraquecer a sua fé. Lembra que ele estava viajando com 2 servos, Isaac e ele e o jumento? Olha o versículo 5. Então Abraão falou para os seus moços, seus funcionários: fiquem aqui, vocês e o jumento. Porque é óbvio que se Abraão leva os funcionários juntos e lá em cima ele tenta sacrificar o filho, eles não iam deixar. Então ele tira, fala: não, quem vai roubar a minha fé nessa estação? Fica. Fica vocês, fica o jumento. Só que olha a declaração que ele faz: porque eu e o jovem, nós vamos adorar e voltaremos aqui. Vou falar de novo. Eu e o jovem, nós vamos subir.
eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como Ele vai resolver, eu não sei que resposta Ele vai dar, mas uma coisa eu garanto a vocês, eu vou voltar com meu filho aqui. Ninguém sabia o que ele estava indo fazer, só ele sabia que ele ia subir naquele lugar para sacrificar o filho dele, mas ele pela fé estava dizendo, eu conheço o Deus de respostas, eu conheço o Deus que me prometeu Isaac, não é possível que Ele vai levar embora, eu conheço o Deus que me prometeu o impossível, eu vivi o impossível, não é possível que eu vou perder agora. Isso deve ser uma prova que eu não estou entendendo até agora, mas uma coisa eu sei, no final eu vou voltar com meu filho aqui, lá não vai ser local de morte, lá vai ser local de adoração, nós voltaremos, eu confio, eu creio, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, eu não vou ser guiado pelo medo, pelas ameaças, mesmo sem entender, eu vou ser conduzido pelas confianças que eu tenho em Deus, eu passo pela prova, eu continuo confiando em Deus, eu creio no seu poder. Eu creio na sua presença, eu creio na sua potente mão, eu creio. Nós vamos voltar. E lá vão, pai e filho. Pague o preço da obediência. Eu quero dar uma pausa na história de Abrão e te fazer pensar um pouco sobre o prisma e a perspectiva de Isaac nessa história. Isaac, sem dúvida, cresceu ouvindo que ele é fruto de promessas. É óbvio que quando ele teve maturidade, Abrão deve ter falado, cara, Deus te contar a tua história, Isaquinho. Você é um impossível. Quando você nasceu, a sua mãe já tinha cessado o incômodo de mulheres. Eu já era um senhor de 99 anos. Você é uma promessa de Deus. Através de você, muitas nações da terra vão fluir. Isaac, você é o Isaac. Você é o motivo de riso da nossa família. Você é o motivo de alegria da nossa família. Isaac, você é demais. Eu vou te conduzir nos caminhos, Isaac. Você vai ver coisas grandes. Isaac, você é demais. Mas agora, a principal entrada de Isaac na narrativa bíblica até então é algo um pouco diferente. Porque de alguém que tinha muitas promessas, agora eu encontro Isaac quieto, sem saber porquê, subindo um morro, carregando madeira nas costas. Vou falar para esse lado aqui, que parece estar mais pentecostal nessa noite. Misericórdia. Obrigado. Tamo junto. Vou falar para os pentecostais desse lado de cá. Eita! Calma aí. Presta atenção comigo, que agora você vai começar a entender talvez. Isaac está subindo quieto, sem reclamar, para o local do sacrifício, ele mesmo carregando sobre as costas a madeira que será o local que ele será. Será que você não lembra de nada? Será que isso não te lembra nada? De alguém que foi quieto, como uma ovelha para o matadouro, ele mesmo carregando a madeira a qual ele seria sacrificado. Isaac está representando muito mais do que ele imagina. Isaac está representando algo que vai ser legado para a história eterna, que eu e você vamos poder nos beneficiar. Isaac está ali em obediência, ele nem sabe o que está acontecendo, e mesmo sem entender, ele vai. Ele vai carregando a madeira nas costas. Está escrito lá, versículo 6 do capítulo 22. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac. Pegou também na mão o fogo, com que ele ia fazer o fogo, o cutelo, que é a faquinha, ou a facona, e foram caminhando juntos. Isaac é um jovem, Abraão já é um idoso. Isaac começa a pensar, fala, cara, meu pai é um edificador de altares. Certamente ele já viu sacrifícios antes, de animais. E ele começa a olhar, ele, o pai, a madeira. Ué. Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa faltando aqui. Na cabeça dele, ele começa a pensar, ou sou eu, ou é ele. Não é isso? Pense na perspectiva de Isaac. Ele é um jovem. E ele tem um diálogo que para um pai deve ser o mais difícil da história. Porque ele fala, pai, oi meu filho, versículo 7, está tudo certo, hein pai? Estou vendo aqui o fogo, a lenha, mas está faltando um detalhe. Onde está o cordeiro para o sacrifício? O maior desafio de fé é responder quando nem você sabe a resposta. Vou falar de novo aqui. O maior desafio da fé é continuar crendo e confiando quando nem você tem todas as respostas. Isaac está ali, ele faz uma pergunta genuína para o seu pai
E agora? Era a chance de Abraão esmorecer e falar: filho, você sabe correr? Corre, some, desaparece, vamos fingir que deu tudo certo. Eu mato um animalzinho aqui, trago o sangue só para mostrar, vai dar tudo certo. Não! A resposta de Abraão mostra que a sua fé havia amadurecido. Abraão olha para o seu filho e mesmo sem ter resposta, ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou falar mais uma vez: Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou falar de novo: Deus proverá para si o cordeiro. Isso não responde nada, mas ao mesmo tempo responde tudo. A minha confiança está em Deus, a minha esperança está em Deus, a minha fé está em Deus. Deus proverá. Oh, sabe o que significa? Pode aplaudir o Senhor se você quer. Oh, só que é preciso que você entenda na raiz hebraica o que significa dizer Deus proverá. Estamos acostumados com Deus da provisão e usamos a provisão de Deus, glória a Deus. Ah, Senhor, eu preciso pagar uma conta amanhã, provê. Eu preciso de uma resposta, provê. Amém, tudo bem, mas não é só isso. Prover no original hebraico. Segura aí comigo e anota para você poder ensinar amanhã no trabalho. Falar: olha como eu estudei tanto hebraico esse fim de semana. Prover no original hebraico significa examinar, olhar com atenção, colocar o foco sobre algo. Sabe o que Abraão está dizendo para o seu filho? Filho, Deus vai nos ver. Vou falar de novo. Deus vai nos ver. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Deus vai nos ver. Deus vai olhar nossa situação. Deus vai ver o que nós estamos passando. Deus vai nos ver. Deus me conhece. O mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que me tirou de Ur dos Caldeus, o mesmo Deus que me mandou contar estrelas, o mesmo Deus que me prometeu uma descendência. Ele não vai me abandonar agora aqui em cima deste monte, com a promessa nas minhas mãos. Não, Deus vai me ver. Deus vai me enxergar. Deus vai olhar. Deus proverá. Eu estou profetizando sobre a tua vida, eu estou profetizando sobre a tua história, eu estou profetizando sobre a tua família. Deus vai te enxergar, Deus vai ver tua situação, Deus vai olhar tua realidade. Basta que os olhos do Senhor estejam sobre ti, e a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares da terra. Deus vai te enxergar, Ele vai prover. Ah, Deus está vendo o que você passa, Deus está vendo as lutas, Deus está vendo a prova. Lá estão os dois. O filho pergunta e tem uma resposta que ainda é mais enigmática do que tudo. É quando você fica no final do culto para conversar com o pastor, e o pastor está aqui para te atender. Você vem, espera horas na fila e conta toda a tua história. Ah, porque é isso, nossa, eu estou passando aquilo e aquilo outro. E o pastor fala: Deus está no controle, amém. Você fala: legal, fiquei aqui para ouvir isso. Era mais ou menos isso. Deus proverá. É só isso, mas ao mesmo tempo é tudo isso. Eu estou dizendo sobre a tua vida: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Sobre a tua casa, Deus proverá. Sobre a tua família, Deus proverá. Deus vai enxergar, Deus vai ver tua realidade. Levante suas mãos aos céus, apresenta ao Senhor, abre os teus lábios agora, fala, encare da sua vida. Você precisa da provisão de Deus, a provisão de paz sendo liberada aqui, a provisão de alegria sendo liberada aqui, a provisão de saúde sendo liberada aqui, a provisão de finanças sendo liberada aqui. Ah, nessa atmosfera, nesta noite, uma atmosfera de provisão. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Oh, Ele provê aquele que aguarda e espera nele. Ei, lá vai ele com Isaac. Lembre-se comigo que Isaac é um jovem, certamente muito mais forte fisicamente do que Abraão. Ele pode resistir se ele quiser, mas inexplicavelmente ele consente. E o versículo 7 diz que Abraão chegou, levantou um altar, colocou a lenha em ordem e amarrou o seu filho em cima do altar. Você acha que Isaac não podia ter resistido? Mas quieto, como uma ovelha que vai quieta na mão dos seus tosqueadores, ele consente. Vocês estão comigo aqui? O que nem Abraão sabe. Posso ir um pouco mais fundo aqui? O que nem Isaac sabe é que se Deus pede algo inédito, Ele está se preparando para fazer algo grande. Se Deus pede algo inédito,
Ele está se preparando para fazer algo novo. Abraão obedeceu, Isaac consentiu, ambos estão passando pela prova. Só entrega, Abraão. Porque a tua entrega está gerando algo no mundo espiritual que você não imagina. É impossível o ser humano fazer algo maior do que Deus. Abraão, só entrega. Vem comigo aqui, se você se distrair agora, curtir uma foto no Instagram, você vai se perder. Abraão é o pai da nação judaica, ele é o pai dos judeus. Não só dos judeus, ele é pai dos israelitas, dos ismaelitas. Ele é o pai de muitas nações, como a Bíblia prometeu. Abraão é o pai da nação judaica. Tudo bem até aí? Deus está pedindo a ele o filho. Ele entrega. Mal saberia ele que milhares de anos depois, a nação judaica pediria a Deus o seu filho. Vou falar de novo. E pelo princípio de reciprocidade, onde Deus não pode fazer algo menor do que eu. Ah, é, Abraão? Você como pai dos judeus, quando eu te pedi o teu único filho, você entregou. Fique tranquilo, está gravado no meu HD. Quando o mundo pedir o meu filho, eu vou entregar sem nenhuma restrição. Eu vou entregar sem nenhuma detença. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a nossa maior promessa. Essa é a tua promessa. O Pai entregou o seu filho por nós. O Pai entregou o seu filho por mim. O Pai entregou o seu filho para que eu tivesse vida. Ah, meu Deus, há um tempo de bênção que vem sobre nós. Tudo que eu faço na presença de Deus, as entregas que eu faço a Ele, chega uma hora que Deus diz: está aí, eu quero fazer algo maior para você, porque eu vou ver. Ei, Ele amarra o filho no altar. Ele estende a mão com o cutelo para imolar o seu filho. Eu posso imaginar ele tremendo, meu Deus do céu. O versículo 10 diz que ele estende a mão e ele pega a faca para matar o seu próprio filho. Será que só dessa vez Deus vai abandonar Abraão? Será que só dessa vez ele vai deixar de ouvir a voz que ele sempre ouviu? Nem que seja aos 47 do segundo tempo, com o jogo já terminando, Deus não vai deixar de ver a sua história. Deus não vai deixar de transformar a tua realidade. Deus não vai deixar de transformar a tua vida. Ele está com a mão estendida, com a faca pronta para matar. Ele está com a mão estendida, com a faca pronta para exterminar. E de repente ele escuta uma voz que diz: Abraão! Abraão! A mesma voz que te tirou de Ur dos Caldeus, a mesma voz que te mandou contar estrelas, a mesma voz que prometeu milagres, está gritando agora: Abraão! Abraão! Ele diz: eu estou aqui. A voz de livramento vem, a voz que muda a realidade vem. Deus vê, Deus enxerga, Deus provê. Uma voz vai bradar sobre a tua história nesta semana e neste mês. Uma voz vai bradar sobre a tua vida nesses dias: Abraão! A mesma voz que te chamou do pecado, a mesma voz que te livrou da morte no passado, é a voz que continua no comando. Abraão! Não estenda as mãos para matar o seu filho. Não faça a ele nada. Porque agora eu sei. Você teme a Deus, porque nem o seu único filho você negou a mim. A um novo nível de aliança, um novo nível de confiança, um novo nível de esperança. Agora para mim vem o mais profundo, porque eu te mostrei que Deus proverá, Deus vai ver, Deus enxerga, mas também no hebraico Deus proverá significa Deus antevê. Deus vê antes. A real provisão de Deus é que você nem passa necessidade porque Ele já viu antes. Tem necessidades que você nem passa porque Ele já viu. Estão aqui comigo? E olha o que acontece. O tempo da gestação de um cordeirinho é mais ou menos o de um ser humano, 9 meses.
no mesmo momento que Deus diz a ele: não mata o teu filho, porque eu antevi. A Bíblia diz que eles olham, e preso nos arbustos está um cordeiro pronto. Ele não aconteceu ali, no estalar de dedos, surgiu um cordeiro. Não. Pelo menos 10 meses antes, 11 meses antes, 12 meses antes, depois de um culto de casais, papai cordeiro, mamãe cordeiro foram para casa animados. Está entendendo? E 10 meses antes dele precisar do cordeiro, Deus começou a trabalhar a resposta. Você não está entendendo? Deixa eu falar em português para você. Hoje é dia 2 de novembro de 2025. O que você precisa em janeiro de 26, Deus está trabalhando nessa noite. O que você precisa em maio de 27, Deus já sabe agora. O que você precisa para o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos, a provisão para o teu filho que está na pré-escola, para fazer a faculdade, Deus está derramando hoje, porque Ele é um Deus de provisão, porque Ele é um Deus de promessas, porque Ele é um Deus que vem antes. Abraão faz o seguinte, versículo 13, levantou Abraão os olhos, aleluia, e viu um cordeiro envolto entre o mato. Ele pega esse carneiro e oferece em holocausto no lugar. Vou falar de novo, no lugar. O conceito teológico de morte substitutiva está sendo implementado sem que nós percebêssemos. Morte no lugar, porque um dia eu haveria de morrer, mas o cordeiro morreria em meu lugar. Porque um dia eu haveria de ver maldições, mas o cordeiro foi maldito em meu lugar. Isaac, você não precisa de morte, você é de vida. Há um cordeiro que vai morrer no teu lugar. Há um cordeiro que vai carregar as tuas dores. Há um cordeiro que pelas pisaduras você vai poder ser sarado. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos vida, nós temos tudo, porque Ele morreu por nós. Mas sabe o que Abraão faz? Ele já virou especialista em mudanças de nome. Aquele monte deveria ser chamado o monte do luto, o monte do desespero, o monte do choro, o monte da memória de Isaac, em memória. Não, ele subiu lá com uma certeza: eu não sei como, mas eu vou voltar. Aleluia. E quando ele vê isso acontecendo, sabe o que a Bíblia diz? O monte era Moriá, mas ele muda o nome do lugar. Deus está mudando o nome da tua estação. Versículo 14: então Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, que literalmente significa Deus proverá. Deus proverá. Eu estou falando para alguém aqui, nesta área da sua vida, o Jeová Jireh está entrando em atividade. Nessa hora da tua história, o Jeová Jireh está entrando em atividade. Se eu fosse você, eu não esperava nem mais um segundo. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos aos céus e declara: teme porque se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Levante suas mãos aos céus, declara: temer, temer, diga: temer porque. Levante as mãos e adore, 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 adore. Declare isso a Ele, declare isso a Ele agora, 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 agora. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio a tempestade, diga:
a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Quero ouvir tua voz. Levante sua mão bem alto. Só a igreja diga temer por quê. Fala bem alto. Temer. Ei, teu nome é. Eu não. Vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Olhe para mim aqui, a Bíblia é uma história de entrega. Na Bíblia, o pai entrega o seu filho por nós. Ao longo de nossa caminhada de vida, inconscientemente nós desenvolvemos Isaques, que são seguranças naturais do nosso futuro. Sejam eles finanças, relacionamentos, preocupações, ansiedades, dificuldades. Eu quero te fazer um convite no monte do Senhor que tem provisão. Por que você não entrega teu Isaac? Fique tranquilo, não vou fazer oferta de novo, já fiz, tá tudo bem. Por que você não entrega o teu Isaac? Você não fala, Senhor, essa área da minha vida que tende a me preocupar, eu entrego a ti. Talvez Isaac para você seja um pecado que você não consegue vencer, um comportamento que você não consegue romper. Senhor, eu quero entregar no altar hoje. Talvez seja uma preocupação que te tira o sono à noite, eu quero entregar. Talvez são os teus planos de futuro, eu quero entregar. Entrega! Porque eu posso não ter todas as respostas, mas eu tenho uma que serve. Deus proverá. Deus proverá. Fábio, eu estou dizendo, Deus proverá. A resposta vai ser tão sobrenatural. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu estou vendo Deus dizendo isso sobre a tua vida nessa noite. Deus proverá. Deus proverá. Nós vamos cantar isso mais uma vez, esse refrão. E quando nós estivermos dizendo temer, por quê? Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, entrega Isaques a Ele nesta noite. Diz, Senhor, eu quero entregar a Ti, porque eu quero viver um novo nível de fé. Eu quero ver um novo nível de autoridade. Eu quero entregar a Ti, porque quem entrega, recebe de Ti mais uma vez. Levante suas mãos aos céus. Se prepare, se prepare. Entregue, entregue, entregue. Porque nunca perdeu Teu nome, Teu nome. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Deus proverá, Deus eu proverá. creio em ti, eu não vivo
você puder, o Senhor, nessa noite, conectados, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Levante as mãos, declara para terminar, declara. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Aquele que acalma, declarei. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou, Ele tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Oh, meu Deus. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, Canta bem alto ele, diga isso, diga. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. aplauda, celebre e adore o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, toda adoração vem dele, para ele, é por ele, no monte do Senhor, Deus proverá. Dê um brado a ele nessa igreja. Senhor, nós entregamos a Ti essa série de ministrações que nos levou num novo nível de fé. É interessante ver como Deus tem trabalhado conosco em módulos. Nós fizemos uma série anterior que falava sobre os ofícios de Cristo. Você deve lembrar que Ele é rei, que Ele é sacerdote, que Ele é profeta, que Ele é salvador. Passamos 5 domingos falando sobre os ofícios de Cristo. Estamos terminando hoje a série de 4 pregações sobre Abraão, que nos levou para um outro nível de fé. Você foi abençoado de alguma forma? Diga amém. Você quer assistir as outras? Estão todas lá no YouTube. E domingo que vem eu quero te convidar para uma nova série que nós vamos começar, que vai nos conduzir pelo mês de novembro. Está preparado ou não? Só vou dizer o título semana que vem. Brincadeira. Eu quero te convidar para pegar teu passaporte, que nós vamos viajar. O evangelho, para avançar, precisou de homens com muita ousadia e coragem. E eu quero na semana que vem começar, e nós vamos passar o mês de novembro por 4 domingos, entendendo como Deus chamou um improvável, como Deus chamou alguém que na verdade aos olhos humanos não seria opção. Na verdade tinham até medo dele, rejeitaram até no começo do seu ministério, mas Deus tinha com ele uma promessa. Eu quero te convidar para junto nós fazermos os caminhos de Paulo.
Essa série se chama Os Caminhos de Paulo. Nós vamos juntos caminhar por aquilo que o apóstolo Paulo fez, como ele foi chamado para romper na sua geração com o que seria a Judeia, Samaria e ir para os confins da terra. Ele foi pregar na Europa, ele foi pregar na Ásia. Através dele o evangelho chegou a nós, gentios, não judeus. O que ele viveu, a ousadia que ele viveu, as lutas e as conquistas, tem muito a nos ensinar. Então te espero domingo que vem, a gente vai percorrer juntos os caminhos de Paulo. Quem está comigo, diga amém. Feche seus olhos só um instante. Talvez você esteja aqui na igreja pela primeira vez. Você esteja nos visitando ou já veio outras vezes, mas você nunca entregou a tua vida a Jesus, dizendo que Ele é o teu Senhor, teu Salvador. Nunca se entregou para que Ele transforme a tua história. A maior entrega que você pode fazer é da tua própria vida, porque Jesus morreu por você também. Se você está nos visitando com todos os olhos fechados nessa casa, e se você quer entregar a tua vida a Jesus nesta noite, ou você quer voltar a Jesus porque estava distante, levante uma de suas mãos aos céus, eu quero orar por você. Aleluia, eu estou te vendo, aleluia. Isso é o maior milagre de todos. Por toda essa igreja tem mãos levantadas, isso é maravilhoso. Se você levantou tua mão, faz o seguinte, ora comigo assim, fale: Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu declaro, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio em Ti. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, apresentando essas vidas que se entregam a Ti pela primeira vez. Espírito Santo, eu te louvo porque Tu és maravilhoso, Tu és grande. Hoje vidas saem da morte eterna para encontrar vida eterna em Cristo. Nós te louvamos, agradecemos pelo teu sacrifício que nos dá a opção de vitória, e como igreja celebramos, adoramos e aplaudimos o teu nome por essas decisões aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Nós vamos acabar agora essa reunião aqui. Se você fez essa oração, eu quero te dar um presente como igreja. Se você nos visita e se você fez essa oração, tem aqui um Novo Testamento com o livro de Salmos e Provérbios, que é um presente para você. Você vai passar ali e retirar. Terminado o culto, você vai passar no balcão de entrada ali, vai procurar o nosso time de welcome, nosso time de recepção. Eles vão te dar, se você fez essa oração pela primeira vez, se você aceitou Jesus hoje, ou se você está nos visitando, você quer sair daqui com um presente, sai. Eu tenho aqui atrás o nosso horário de culto, etc. Mas é um Novo Testamento para você ler. Muito do que a gente vai estudar em Paulo está aqui. Na verdade, tudo está aqui. Então, se você quer, retira ali em nome de Jesus Cristo. Se você viu alguém fazer essa oração, dá um abraço nessa pessoa enquanto a gente aplaude o Senhor mais uma vez como igreja, gente. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, que haja o que houver, e venha o que irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, e haja o que houver. Adoro! Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em A tempestade, diga! a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti. A tempestade, A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha. levante suas mãos aos céus bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Deus proverá. Nós vamos postar daqui a pouco no Instagram o resumo desse culto, no Instagram meu e da igreja. Comenta lá, Deus proverá. Marca alguém, porque a provisão chegou sobre a tua vida. Vai na paz, Deus te abençoe. Até quinta, até domingo. Dá um abraço que está do seu lado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.